livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 9. Diz o seguinte a palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, esse mês que seria correspondente ao nosso mês de outubro do nosso calendário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós. Não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez mais, dentro em pouco, farei abalar o céu e a terra e o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Irmãos amados, será que você já teve, meu irmão, minha irmã, a experiência de perder um trabalho escolar ou até mesmo um trabalho da faculdade que você tinha feito? Você estava quase terminando, você tinha terminado este trabalho e você perdeu. Já aconteceu com você isso? E para você recomeçar a fazer, é animador? Não, é desanimador. Você já teve a experiência de ser assaltado e perder boa parte do dinheiro que você carregava, ou todo o dinheiro, todo o seu salário? As pessoas hoje, na época do Pix, né, das transferências bancárias, não têm, com certeza, essa experiência. Mas meu pai me contou certa vez que isso, meu finado pai, que isso aconteceu com ele. Né? Ele morava em São Paulo e havia uma época em que as pessoas recebiam os seus salários integralmente ali e iam para casa carregando o seu salário todo no bolso. Aí tomava o ônibus, né, tomava o metrô, o trem, lá ia para casa. E em algumas ocasiões as pessoas eram assaltadas e perdiam todo o seu salário do mês. Que ânimo essa pessoa vai começar a trabalhar no outro dia, né? Com que ânimo? Veja, meus irmãos, essas são experiências de recomeço. E o recomeço, geralmente, é uma experiência dolorosa. Em muitos casos, recomeçar é pior do que começar. Porque quando você começa alguma coisa, você começa do zero, né? Você começa bonitinho ali, né? Como manda o figurino, mas quando você está recomeçando, quando você está reformando alguma coisa, isso causa algum transtorno. Você já teve a experiência de reformar algo na sua casa? Depois que você já estava, né, morando, né? É um transtorno muito grande, né? Aquela poeirada, né? E nunca fica limpo, você tem que ficar limpando o tempo inteiro. E geralmente as coisas funcionam dessa maneira. Recomeços, reformas, geralmente causam mais transtorno e nós precisamos de estar mais animados quando nós vamos fazer uma reforma, quando nós vamos recomeçar algo e recomeçar esse algo talvez de uma maneira adequada, né? Recomeçar em Deus. Irmãos, nós estamos diante aqui, a maioria de nós aqui, adultos, pessoas já com certa experiência, e nós sabemos que a vida apresenta circunstâncias que fogem do nosso controle. São fracassos espirituais e que muitas vezes nós sentimos muita dificuldade de recomeçar. Como reerguer a minha vida espiritual? Como recomeçar?
Aquela vida espiritual que eu estava levando tão bem, aí eu fracassei, eu caí em algum pecado e agora tem aquele desânimo, né, de você recomeçar. Alguns casos em que infelizmente acontecem divórcio e a pessoa fica meio sem saber o que fazer, como que eu vou recomeçar a minha vida. Né? Diante de tantos desafios, como que eu vou fazer para reiniciar a minha vida? Uma enfermidade, uma mudança de cidade, os filhos que se casaram, muitos pais ficam transtornados, né? Os filhos saíram de casa e aí os pais ficam ali pensando, poxa, e agora tem que praticamente reiniciar a nossa vida, porque a gente estava acostumado com os filhos aqui. A aposentadoria, muita gente está acostumada a levantar cedo, trabalhar e tem gente que não consegue ficar parado, não é verdade? E aí se aposenta, a pessoa começa a ficar até com depressão, não sabe o que fazer, ela tem que se readaptar, a pessoa tem que reiniciar. A nossa vida é feita de inícios, mas a nossa vida é feita também de reinícios. Às vezes nós devemos consertar algumas coisas que começamos errado. Pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento, pode ser um elemento do trabalho. Nós vamos ter que reiniciar. Essa linguagem é muito comum da linguagem do computador, né? O que a gente faz quando o computador, numa linguagem vulgar, o computador está dando pau, né? O pessoal diz na linguagem vulgar, né? O que se faz? A primeira coisa que se diz é, olha, reinicia esse computador. Aí reinicia todo o processo ali para que, de repente, possa se salvar alguma coisa ou melhorar o desempenho do computador. A nossa vida é feita de reinícios, irmãos. E nós estamos diante de um texto em que o povo de Deus estava reiniciando. Era um contexto extremamente difícil de reinício. Não era nada fácil. Havia vários desafios, várias dificuldades. Dentro do contexto desse texto, várias dificuldades por causa do pecado do povo, por conta das condições que o povo tinha. O povo já não tinha mais condições financeiras. As condições espirituais também não eram das melhores. E o povo tinha um grande desafio pela frente, que era reconstruir aquilo que era o grande símbolo da adoração de Deus do seu povo, o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém, que outrora foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Salomão trabalhou arduamente na construção daquele templo e de todo o palácio do rei, inclusive cobrando altos impostos. Todo o povo sofreu por conta da construção daquele palácio e daquele templo, mas havia um motivo justo. Havia um simbolismo no templo. O templo simbolizava a glória de Deus. O templo centralizava a adoração. Havia altares idólatras em diversos lugares espalhados por Jerusalém, espalhados pelas cidades circunvizinhas, e o povo, com costume idólatra, muitas vezes acabava adorando ao Deus de Israel, mas também adorando aqueles falsos deuses dos altares. Era necessário então centralizar. Era necessário que o povo tivesse um símbolo da presença de Deus, da glória de Deus, um símbolo espiritual e também um símbolo nacional. O Templo de Jerusalém tinha muitos significados. Dentre os significados que Deus mesmo estabeleceu, significados justos, santos, agradáveis a Deus. E aqueles significados que extrapolaram até a vontade de Deus. O povo considerando o templo como um objeto supersticioso. E isso que fez com que o próprio Deus entregasse o povo para o cativeiro e que o templo fosse destruído, para que o povo, inclusive, não colocasse o seu coração em um objeto, em algo físico, mas para que entendesse que aquilo era um símbolo. Não adiantaria nada eles estarem no templo, oferecendo os seus sacrifícios, se eles não tinham um comprometimento de coração com Deus. E esse é o contexto dessa ordenança aqui e deste recomeço do povo de Deus. Os judeus, especialmente do Reino do Sul, saíram do exílio da Babilônia sob decreto do rei Ciro da Pérsia em 538 a.C. e iniciaram então a reconstrução do Templo de Salomão. Deus então levanta, meus irmãos, o profeta Ageu, que é o texto que nós estamos lendo, e o profeta Zacarias para animar o povo. Não por causa do templo em si, como já disse,
mas porque o templo representava algo que era agradável a Deus. No capítulo 1, que é o capítulo que antecede esse capítulo que nós lemos, o povo recebe uma boa bronca ali do profeta, em nome de Deus, porque o povo estava frio espiritualmente. Todos eles estavam pensando nas suas casas, nas suas reformas pessoais, na sua vida pessoal, e eles estavam se esquecendo que Deus os tirou do cativeiro exatamente para que eles voltassem para a sua terra e reconstruíssem o templo. Afinal de contas, eles foram para o cativeiro por conta do desprezo a Deus. O cativeiro foi um castigo, porque o povo, chamado povo de Deus, era idólatra, era frio, se acostumou com a cerimônia sem ter o coração transformado. Não fez a diferença em relação às nações pagãs, pelo contrário, seguiu os exemplos maléficos daquelas nações. Deus, então, dá esse remédio amargo para o Reino do Sul. O Reino do Sul que sobreviveu intacto, porque Jesus viria, inclusive, desse reino. Já o Reino do Norte foi levado em cativeiro por outra nação, mais perversas, com elementos de cativeiro mais cruéis, e eles não voltaram purificados. O Reino do Norte voltou para Samaria, misturado, com a religião misturada, com a etnia misturada, e por isso os do Reino do Sul, que passaram a ser chamados de judeus, desprezavam os do Reino do Norte, que passaram a ser chamados de samaritanos. Esse era o contexto. Essa é a missão do povo aqui. Reconstruir. Mas como reconstruir? Sem dinheiro, sem condições, sem um esquema de estrutura, de liderança espiritual, porque estava tudo recomeçando. Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta Zorobabel, um grande líder, e tudo ali estava meio que reiniciando. Assim deve também estar acontecendo com a sua vida em alguma área que você esteja reiniciando. Ou talvez uma área que você precise reiniciar. E pode ser que você enxergue nessa noite que você precise fazer isso. Amém? Diante disso, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos 3 elementos importantes desse texto. São estímulos para o recomeço em Deus. Como Deus estimula esse povo? O estímulo são ali motivações. Como Deus motiva esse povo? Afinal de contas, Deus, na sua misericórdia, queria que este povo se animasse, se estimulasse, se motivasse para esse recomeço em Deus. Veja, recomeço em Deus. Recomeço para a glória de Deus. Versículos 3 e 4, nós observamos, então, irmãos, que Deus anima este povo, primeiramente, dando da sua palavra. Versículos 3 e 4. Observem o seguinte, o que o texto diz. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? Primeira glória é primeira beleza, né? O templo de Salomão. Quem dentre vocês contemplou? Como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? É isso que eles estavam pensando. Estamos construindo isso daqui, mas olha o que era o templo de Salomão e a gente está construindo essa humilde edificação sem nenhuma condição. Eles estavam realmente desanimados. Versículo 4 diz o seguinte: pois sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Nós observamos a primeira coisa importante aqui, irmãos, é que Deus, ele anima o seu povo e assim Deus anima a todos nós também para o reinício em Deus através da sua palavra. A palavra de Deus é o fator principal animador. Porque o contrário também é verdadeiro. Não há nada mais desanimador do que o silêncio de Deus. E isso para um contexto em que eles ainda não tinham toda a escritura disponível para que eles pudessem consultar. Eles tinham ainda, era o processo veterotestamentário, do Antigo Testamento, que o povo consultasse a Deus e os profetas então falassem em nome de Deus. Este era o processo, e dentro deste processo, em alguns momentos da história, mesmo do Antigo Testamento, Deus ficou calado, Deus não falava com o povo.
quão doloroso é esse momento. E foram esses momentos em que Deus não falava mais com o povo. Quem experimentou isso de uma maneira muito amarga foi o rei Saul. O rei Saul peca contra Deus. E depois ele fica consultando os profetas. Deus não tem nenhuma palavra para ele. Ele procura de todas as formas. Ele usa todos os mecanismos cerimoniais do Antigo Testamento para ouvir a voz de Deus. Deus não fala mais com Saul. Deus despreza Saul. Até que ele procura no Espiritismo uma consulta e assim sela a maldição sobre a sua própria vida e tem um final muito trágico. Meus irmãos, coisa terrível é não ouvir a voz de Deus. Coisa horrível é não perceber quando Deus está falando. Coisa terrível é não ter os ouvidos abertos. É por isso que Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Uma figura de linguagem que quer dizer o seguinte: olha, não somente ouça com os ouvidos, preste atenção, ouça com a sua própria alma aquilo que Deus está dizendo. E para ânimo, para motivação deste povo, Deus está fazendo aquilo que é o principal aqui no começo. Deus está levantando o seu profeta para falar a este povo. Falar a este povo, irmãos. Deus, dada a sua palavra a este povo. E uma das primeiras coisas que Deus faz em termos de ordenança, de imperativo para este povo é: se esforcem. Diante do quadro desse recomeço, que é um recomeço humilde, eu digo para vocês: se esforcem. Cristo sempre colocou esse elemento de esforço dentro de suas mensagens. Aqueles que acreditam na predestinação, uma parte dessas pessoas, dos calvinistas, e nós somos calvinistas, mas uma parte não entende direito a predestinação. Alguns entendem de uma maneira equivocada a doutrina da predestinação, como que se é verdade que Deus predestinou todas as coisas, implicasse que a gente não tem que se esforçar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que Deus predestinou todas as coisas, que nada acontece fora da sua vontade. A Bíblia vai dizer claramente que Deus controla todos os elementos da nossa realidade, mas vai dizer que igualmente nós devemos nos esforçar. Essas duas coisas, responsabilidade humana, sou responsável, tenho que me esforçar, tenho que fazer, anda junto com o decreto de Deus. Deus decretou tudo e eu tenho que fazer. Nós não sabemos como essas coisas se encaixam agora, mas sabemos que é verdade. E por isso Jesus Cristo vai dizer, meu irmão, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Jesus está falando então de um caminho difícil que requer esforço. Seguir a Cristo é difícil, a porta é estreita, o caminho é estreito. Essa figura da porta e do caminho aponta, entre outras coisas, para a dificuldade que é seguir a Jesus. Por isso, diversas e diversas vezes na Escritura, Deus diz: se esforce. Se esforce. Diversas e diversas vezes, Deus diz isso nas Sagradas Escrituras. Em outro lugar, Lucas 16:16, Jesus diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. O decreto de Deus não anula os nossos esforços. Na verdade, meus irmãos, a própria graça de Deus e o próprio decreto de Deus e o próprio poder de Deus é que faz com que nos esforcemos. O nosso esforço, portanto, não é fruto de nossos esforços, por mais que isso seja estranho, né? Os nossos esforços são fruto da graça de Deus, são frutos da graça de Deus. É desse jeito que a Bíblia vai apresentar. Prova disso, irmãos, é o que Paulo diz em 1 Coríntios 15:10, ele diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou,
e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei, esforço, trabalhei muito mais do que todos os apóstolos, do que todos eles, se referindo aos apóstolos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. As duas coisas. Deus disse esforce, e nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, e depois disso nós reconhecemos, Senhor, é a tua graça que me faz forte. É a tua graça que me faz perseverar, é a tua graça que me faz continuar. Por isso, meus irmãos, a primeira motivação importante desse texto que eu queria trazer para todos nós aqui, em nossos reinícios, que não são fáceis, é que, primeiro, nós temos a palavra de Deus. Que maravilha, só por isso a gente deveria glorificar a Deus. E também nós temos a palavra de Deus dizendo, se esforce, dê tudo de si, trabalhe arduamente para fazer a vontade de Deus. E o povo deveria, então, trabalhar arduamente para fazer a vontade de Deus. Se nós temos a palavra de Deus, nós já temos motivações para o reinício, irmãos? Sim ou não? Então reinicie da maneira correta, para a glória de Deus, com ânimo verdadeiro, com ânimo provindo da palavra de nosso Deus. Ou não foi a própria palavra de Deus que motivou um dos maiores eventos da história cristã, a Reforma Protestante? É fácil reformar? Não é fácil. Mas o que motivou a reforma, principalmente, foi a palavra de Deus. Martinho Lutero chega a dizer uma frase muito forte. Ele diz o seguinte: olha, fiz um pacto com Deus, que Ele não me dê anjos, nem visões, nem revelações. Eu me contento com o dom das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é o fator fundamental para qualquer reforma na nossa vida espiritual. Foi sim a palavra de Deus que motivou toda a reforma protestante. Lutero, em outra ocasião, ele chega a dizer o seguinte: olha, enquanto eu estava ali comendo, bebendo com Filipe, que era um de seus, entre aspas, discípulos, Filipe Melanchthon, que se tornou também depois um grande homem de Deus, enquanto eu estava com Filipe ali, bebendo, comendo, não é esse Filipe aqui não, né? É o Melanchthon. E ele disse, enquanto eu estava ali assentado, Deus fez tudo. A palavra de Deus fez tudo. E Lutero diz o seguinte: eu não fiz nada. Foi a palavra de Deus que, simplesmente sendo pregada, ela foi derrubando tudo. Ela foi destronando o papado. Ela foi destronando as heresias. A palavra de Deus foi se movimentando. E a palavra de Deus foi fazendo coisas maravilhosas. E veja, irmãos, por causa desse evento que nós estamos aqui hoje. Um reinício motivado pela palavra de Deus. E eu digo para você, comparando do mais importante para o menos importante, do maior para o menor. Se Deus foi capaz de fazer o maior com a sua palavra, Ele não é capaz de fazer algo na sua vida? Ele não é capaz de ajudar em todas as dificuldades que você porventura tenha? Ele não é capaz de te ajudar com a sua palavra em seus reinícios que são difíceis? Por isso, irmãos, nós temos o principal fator motivador. Se você quiser recomeçar em Deus, você terá que ter a palavra, e você tem a palavra, você terá que se esforçar, e a palavra diz, se esforce, persevere. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas você tem a palavra de Deus dizendo, se esforce, persevere. A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos como estímulo, olhando para esse texto, meus irmãos, é olhando especialmente para o versículo de número 5, que diz o seguinte, a palavra de Deus do versículo de número 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saístes do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Então, o que Deus está dizendo? Olha, de acordo com a palavra da aliança, tem um elemento aqui para vocês. Qual elemento é? O meu espírito habita junto de vocês. Então, por isso, não temais. Outro elemento importante de estímulo para o reinício em Deus, na presença de Deus, é a promessa da própria presença de Deus.
habitando no meio do seu povo. E isso não é um chavão evangélico. A presença de Deus faz toda diferença, irmãos. Ai de nós sem a presença de Deus. Você pode pensar, poxa, mas Deus não está em todos os lugares? Deus não habita em todos os lugares? Deus não é onipresente? Sim, Deus é onipresente, mas a Bíblia vai fazer uma distinção, um contraste entre a presença de Deus em relação ao seu povo e a presença de Deus geral. Por exemplo, a presença de Deus está no inferno? Sim, a presença de Deus está em todos os lugares, mas no inferno, Deus está manifestando a sua ira. Há uma diferença. Deus promete estar com o seu povo com misericórdia, a sua presença especial, dando elementos especiais. Quais são os elementos especiais? O arrependimento, a fé, a alegria espiritual, a sensação da graça de Deus, de estar dentro do pacto, a salvação em Cristo Jesus. Todas estas coisas, então, são frutos da presença especial de Deus com o seu povo. É por isso que os servos de Deus, durante a história, entendendo isso, suplicaram a presença de Deus. Alguns deles, como Moisés, chegou a dizer o seguinte: Senhor, eu não saio daqui se a tua presença não for comigo. Em um momento em que Deus estava irado com o povo por causa daquele episódio do bezerro de ouro, aquele episódio idólatra, Deus disse para Moisés: olha, o meu anjo vai com vocês e eu não vou mais andar com esse povo, porque eu vou destruir esse povo. E Moisés suplica como intercessor, mas não como intercessor por si só, porque Moisés apontava para o maior intercessor, que é Cristo Jesus, que intercede por nós. E ele pede ao Senhor: não, a tua presença tem que ir conosco. E ele diz o seguinte, dramaticamente: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Se a presença de Deus não estiver conosco, para que cultuar? Para que pregar? Para que nos reunir? Para que tocar? Para que trabalhar? Nada faz sentido, irmãos. Nada faz sentido se a presença de Deus não estiver conosco. E aqui há uma menção no versículo 5, segundo a palavra da aliança. Há uma menção da aliança porque a presença especial de Deus é um elemento da aliança de Deus com o seu povo. Em outras palavras, é um elemento pactual. No pacto que Deus faz com o seu povo, entre vários elementos dentro do pacto, entre eles um sinal visível do pacto, por exemplo, o pacto que Deus fez com Noé, o sinal visível era o arco, né? E assim por diante. Todos os pactos têm um sinal visível. O sangue, que também é um elemento dos pactos que Deus faz, tem também esse elemento da presença de Deus. Deus faz um pacto, uma aliança com o seu povo e Deus promete a sua presença. E o ápice dessa verdade maravilhosa da presença de Deus, irmãos, não é outra coisa senão, resumida no nome, né? Emanuel. Quando anunciado o nascimento de Jesus Cristo, a citação do texto do Antigo Testamento dizendo que nasceria aquele que é o Salvador e ele seria o Emanuel. E o evangelista faz questão de explicar o termo, dizendo que significa Deus conosco, ou seja, ele é a presença de Deus conosco. Bendito seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor, meus irmãos, por essa verdade maravilhosa, que Deus está conosco e que a presença de Deus está conosco para nos animar nos nossos recomeços difíceis. A presença de Deus está com você, se você quer recomeçar em Deus. A presença de Deus é especial, está com você, se você quer reiniciar em Deus. E tudo isso, irmãos, entre outras coisas, para anular algo que nos incomoda muito. E esse algo é o medo. O medo está no nosso coração. Nós temos medo do dia de amanhã, nós temos preocupações, nós temos ansiedades, nós temos desconfianças, e não sem razão, o próprio Deus, no versículo 5, vai fazer uma conexão entre a presença de Deus e o medo. Segundo a aliança, o meu espírito habita com vocês
e não temais. Porque uma coisa tem total relação com a outra. A presença de Deus nos dá coragem, lança fora o medo. Nos dá coragem para reiniciar para a glória dele. Nos dá coragem para enfrentar este mundo. É o nosso próprio coração pecaminoso. Este mundo que jaz no maligno e fazer as coisas para a glória de Deus. Afinal de contas, irmãos, remar contra a maré deste mundo não é fácil. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem para levantar a bandeira do Evangelho. Porque Jesus não nos promete de maneira alguma aplausos do mundo. Por isso que eu acho muito estranho quando, nesse mundo gospel, bagunçado do jeito que está, né? O mundo acaba aplaudindo esses cantores gospel. Todo mundo leva lá na televisão. E muitos até desses pregadores. Esse mesmo mundo que crucificou o nosso Senhor e Salvador está aplaudindo estas pessoas. Alguma coisa está errada. E eu sei que não tinha nada errado com Cristo. Então eu sei que o que está errado é com essas pessoas que o mundo aplaude e que suas mensagens não fazem diferença nenhuma. Não que nós devamos pregar, irmãos, sempre coisas que incomodam as pessoas, não é verdade, né? Nós não devemos deixar o evangelho mais ofensivo, não. Ele já é ofensivo. Ah, irmão Maciel, mas é. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. É o evangelho. Paulo diz que o evangelho é loucura para o grego e escândalo para o judeu. O evangelho ofende. Ou na forma de escândalo, ou na forma de parecer uma coisa sem razão, louca. E por isso Cristo foi crucificado. Então, irmãos, nós precisamos de coragem para reiniciar da maneira certa. Que Deus te dê coragem, meu irmão. Que Deus te dê coragem. Veja, irmãos, tem muita gente que sofre com medo. Como eu disse, isso é algo, em certa medida, comum. Por causa do pecado, nós temos medo. E é por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós devemos temer acima de tudo, quem? Deus. E por que a presença de Deus nos tira o nosso medo das outras coisas? A lógica é que quando nós temos aquilo que é mais poderoso em todo o universo ao nosso lado, nós precisamos temer quem? Ninguém. Essa é a lógica. Aquele que tem todo o poder. Muitas vezes nós tememos os homens, tememos a opinião das pessoas, tememos o que as pessoas vão pensar. E isso causa uma série de transtornos, porque imagine uma pessoa que só vive para as pessoas, para agradar as pessoas. Isso causa transtornos, isso causa uma vida de angústia. E por isso nós devemos entender que se Deus está conosco, para que temer o homem? E uma vez que entendemos então que Deus é o ser mais poderoso de todo o universo, então nós podemos entender que aí não há nada que possa impedir, que possa tirar a salvação daqueles que são filhos de Deus. Não há nada que possa nos deter em termos de fazermos a vontade de Deus. Por isso, não tenha medo. Que a presença de Deus esteja com você. Não sei o que você está pensando em iniciar ou reiniciar. Matrimônio, relacionamentos. Não começou muito bem, a gente precisa reiniciar. Vamos reiniciar para a glória de Deus. Não sei o que você está pensando, mas eu sei que Deus está prometendo aqui que a presença dele está com a gente. E que então não devemos temer, devemos fazer para a glória do nome dele. Amém? E por último, meus irmãos, além de tudo isso, olha como Deus é misericordioso, né? Deus ainda faz uma promessa para esse povo. E qual é a promessa de Deus? Além de Deus dar da sua palavra, além de Deus prometer a sua presença, Deus deixa uma promessa. Nós cantamos aqui, firmes na promessa. Você está firme nas promessas de Jesus? Essa daqui é uma das promessas. Versículo 6 até o versículo de número 9. Deus anima o seu povo fazendo uma promessa. Veja, que nem se cumpriria naquela época. Uma promessa ao seu povo. Versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu
a terra, o mar e a terra seca. Hebreus 12, 26, o contexto de Hebreus 12, 26, vai dizer que isso aqui se cumpriu em Cristo. Quando Deus envia o evangelho, Deus abala céus e terra. Lembra-se quando Jesus disse que viu Satanás caindo como um raio? Quando Jesus vem, Jesus abala, Jesus inaugura o reino de Deus, Jesus manifesta o reino de Deus. Estas coisas então se cumprem quando Cristo vem. Versículo 7 diz o seguinte: farei abalar todas as nações. E reparem, irmãos, as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Uma ressalva aqui, desculpa, um parênteses aqui, prestando atenção nessa expressão, preciosas de todas as nações, que na tradução RC está escrito assim, e virá o desejado de todas as nações. Diferente, né? Então, existe uma dificuldade de tradução dessa parte especificamente, em que a nossa tradução traduz coisas preciosas de todas as nações. No contexto da nossa tradução, isso seria uma referência aos gentios. Os gentios, aqueles que viriam de todas as nações para adorar a Cristo. Então, uma referência final à igreja. Afinal de contas, nós somos o quê? Gentios. Né? Nós somos pessoas de outras nações, não judias, né? não somos hebreus, e isso se cumpre então em nós. Na tradução RC, que está escrito, e virá o desejado de todas as nações, é uma referência, então, seria uma referência ao próprio Cristo, que seria o desejado de todas as nações. Desejado não no sentido que as pessoas desejam Cristo, porque elas não desejam a Cristo, mas no sentido de que Cristo supre as necessidades reais das pessoas, mesmo que elas nem saibam quais são as necessidades reais delas. Mas vamos ficar com a nossa tradução, e isso não muda nada as implicações de aplicação e de promessa do texto, porque o texto está prometendo que viria um momento em que aquela casa se tornaria maior do que ela já era. Então eles não deveriam se importar se aquele começo era um começo humilde, porque viria um momento de glória para aquela casa. E o texto continua dizendo, 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 9, o texto bem conhecido, os irmãos podem ler, por favor? Meus irmãos, essa é uma referência, então, a glória da segunda casa é uma referência, então, à era do Evangelho. Por diversos fatores. Alguns entendem erroneamente que a glória da segunda casa aqui é uma referência à reforma do primeiro século que esse templo sofreu nas mãos de Herodes. Herodes, para ganhar o favor do povo, porque Herodes era meio gentil e meio judeu, então ele fazia favores ao povo de Deus na época para obter ali fama e prestígio diante do povo de Deus. Ele promoveu uma grande reforma desse templo aqui mesmo, que tinha sido reformado, ficou feinho, né? Não ficou bem modesto. E aí Herodes faz uma grande reforma, uma reforma tão grande nesse templo, que ele se tornou maior, mais bonito, mais pomposo do que na época de Salomão. E alguns entendem que essa é a glória da segunda casa. Mas não, o texto não está falando disso. O texto não está falando de coisas materiais. O texto está falando do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma casa, naquele mesmo templo, haveria de entrar ali uma criança que nasceu numa manjedoura. Uma criança que estava sendo apresentada naquele templo, aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é maior do que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, aquele que era maior que os pães da propiciação, que representavam ali a provisão de Deus dentro do tabernáculo, aquele que era maior do que todas as peças, inclusive aquele para qual todos aqueles utensílios apontavam. Jesus Cristo estava entrando ali ao 8º dia para ser apresentado e circuncidado neste mesmo templo. Isso torna a glória deste templo maior do que a primeira. Além de tudo isso, irmãos, e num cumprimento até mais profundo, o Novo Testamento vai demonstrar de uma forma mais clara que nós somos o templo do Espírito Santo. E também, Jesus Cristo, escandalizando os judeus, deixando todos surpresos,
vai dizer o seguinte, que está registrado em João 2,19. Jesus lhes respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Ele estava se referindo ao seu próprio corpo, ninguém entendeu, mas porque ele estava dizendo: eu sou o templo. Por isso, então, e nesse sentido, e vários aspectos desse sentido, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. A primeira glória foi uma glória muito mais enfatizada por elementos materiais, ouro, boa madeira, pedras preciosas, suntuosidade física. A segunda glória, a glória espiritual. O reino de Deus não é desse mundo. O reino de Deus não tem visível aparência. Como Jesus diz, ninguém pode dizer, o reino de Deus está aqui ou ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Paulo diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, amor e alegria no Espírito Santo. Então as coisas preciosas do reino de Deus não podem ser aparentes agora. E nesse sentido, irmãos, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Veja, olha só, uma promessa futura, messiânica, de que viria o Messias, estava sendo usada para motivar aquelas pessoas a construir aquele templo. Irmãos, nós já sabemos que Jesus veio. E nós temos uma promessa superior, é que já sabemos que ele morreu, ressuscitou, está à destra do Pai e vai retornar. Portanto, as nossas promessas são promessas superiores a essas promessas aqui. Porventura, então, elas não podem nos animar a reiniciar? Porventura, então, irmãos, essas promessas maravilhosas não podem nos motivar, nos alegrar, no sentido de que podemos enfrentar os nossos problemas diários, olhando para aquele grande dia. Estou trabalhando aqui, em prol da minha família, para a restauração da minha família, porque eu estou olhando lá, Jesus vai voltar. Isso que me motiva a viver nessa terra. Isso que me motiva a enfrentar os problemas. Olha, estamos aqui na igreja, estamos reiniciando, estamos fazendo algo, reiniciando alguns setores, algumas questões importantes. Olha, olhando para Jesus. Digo isso na esfera da igreja, na esfera do trabalho, na esfera da família, em todas as esferas. Sempre olhando para Jesus Cristo e para essa promessa superior. Irmãos, e eu caminho para o final aqui, que já adiantei bastante no horário. Caminho para o final. Exortando você, reinicie da maneira correta, em Deus. Mas eu nem comecei ainda, então comece a fazer coisas boas para a glória de Deus. E aproveite as oportunidades. Se fizéssemos uma terrível entrevista com aqueles que já estão no inferno e perguntássemos para eles: o que você queria agora? Com certeza, uma das respostas mais comuns seria essa: eu queria reiniciar. Eu queria estar vivo para começar do zero. Eu queria reiniciar, eu queria ter outra oportunidade. Mas essas pessoas não têm mais oportunidades, mas por isso que a oportunidade de reinício é escassa, é valiosa. Aquilo que é de graça agora pode custar muito caro ou pode ser impagável amanhã. Isso até na questão financeira é assim, não é verdade? Coisas que agora são baratas, amanhã se tornam caras. E a salvação? E as coisas boas em Deus? São mais importantes ainda. No caso daqueles que já estão sofrendo do inferno, é impagável. Não tem como agora eles retornarem. E por isso nós temos que aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá. Por isso eu digo para você, se anime para reiniciar com a palavra de Deus, com a presença de Deus, com as promessas de Deus. Faça a coisa da maneira certa. Às vezes nós desanimamos, já comecei tudo errado mesmo, então vai, né? Não. Receba a força de Deus. Receba o poder de Deus para que você reinicie da maneira correta aquilo que estava errado. Vamos orar por isso, irmãos? Amém? E que Deus nos dê força para que isso aconteça nas nossas vidas.